Estamos começando mais um Sabe Que É Seguro, o podcast da Sabem Seguradora. E hoje a gente vai falar sobre crescer com resultado e entregar com qualidade, como que comercial e operações se complementam para gerar valor para corretores e segurados. Aqui comigo na bancada hoje estão Vanessa Sorgato, gerente de operações da Sabem Seguradora, gerente de operações de seguro da Sabem Seguradora, e Janaína Serra, mais uma vez aqui comigo na bancada, gerente nacional de seguros. Obrigada. Muito obrigado pela presença, meninas. Obrigada pelo convite. Coisa boa ter vocês aqui para a gente falar um pouquinho de um assunto que é fundamental assim, para o dia a dia do produto seguros, seja na Sabem, seja em qualquer seguradora, né? A gente tem de um lado uma área responsável por trazer demandas, trazer novos negócios, gerar resultado. Na ânsia de trazer receita. Enlouquecida. Ensandecida. E do outro lado, temos a responsável pela área de operações, que precisa dar conta de sustentar essa operação, fazer isso funcionar, porque no fim das contas não é só vender, não é só gerar resultado financeiro, a gente tem que gerar resultado para o nosso corretor e benefício para o nosso segurado, né? E aí, primeiro ponto que eu queria trazer aqui, como que é essa rotina, e aí respondam quem preferir responder, mas como que é essa rotina quando o comercial traz um novo parceiro que aumenta a nossa base de corretores, por consequência de segurados, e impacta no dia a dia da operação? Como que acontece essa dinâmica com vocês? Existe um spoiler? Diz, cuida aí, Vanessa, Daí que tá chegando. tá chegando. Sim. Eu acho que o dia... desculpa. O dia a dia... Bom, primeiro, obrigada, né, Cauã, mais uma vez, pelo convite. Pô. É sempre bom estar aqui e falar um pouquinho do nosso negócio para os nossos parceiros. Eu acho que o dia a dia, né, a ampliar o portfólio, ampliar a nossa cadeia de distribuição, ele, claro que acontece, antes, né, nos bastidores, tem a maestria aqui da área de operações, da Vanessa e equipe, que para que a gente faça o mínimo, a gente precisa estar com tudo funcionando dentro de casa, né? Tem que enterrar cano, né? Tem que enterrar cano, exatamente, tem que enterrar cano. É o trabalho que muitas vezes não é visto também, né? E é importantíssimo, porque de nada adianta o relacionamento que eu tenho com esse parceiro, o que eu construí, o portfólio de produtos que eu tenho, se eu não consigo fazer a entrega, né? E a entrega é a área da Vanessa, né? Então, toda a emissão de uma pólice, a emissão do certificado, o pagamento do sinistro, o faturamento, o pagamento da comissão, esse corretor sai tudo daqui, né? Então, a responsabilidade da Vanessa é tão grande quanto a minha, né? Porque a minha é, sim, trazer a receita, mas a da Vanessa é permitir que essa receita continue recorrente, perpetue e continue recorrente dentro da companhia. E tem um ponto também muito importante, que também é de responsabilidade dela, é de segurar essa ânsia da área comercial de que, olha, esse negócio aqui é um negócio que pode trazer um prêmio, mas tem esse risco, né? Porque, por fim, nós somos uma seguradora de dono. Sem dúvida. Que olha o gado. Então, olhar o gado dele é que a gente traga, sim, uma operação que tenha um resultado, né? Então, claro que o resultado é importante, como você falou, é uma cadeia, né? Então, quando ele é um resultado importante para corretor, para seguradora, ele, consequentemente, é um resultado importante para o corretor, porque eu consigo manter essa carteira sadia por mais tempo aqui, ele não precisa ficar levando isso para um outro lugar e tal. Sem dúvida. Então, essa engrenagem precisa estar muito, né, os dentinhos bem alinhadinhos. Encaixadinhos, porque o que eu tem que ter sintonia, né? Sintonia. E ele parte desde o básico, que é a distribuição do dia a dia mesmo do corretor, né? Então, que a Vanessa precisa fazer essas entregas do dia a dia com ele, para ele querer continuar, para ele perpetuar e querer continuar, estar conosco. Mas sim, a gente precisa fazer esses combinados quando vem as operações mais robustas, né? Acho que tem um ponto importante aqui, que até foi uma coisa que a gente não tocou antes, a gente não combinou, mas hoje a Vanessa tá fazendo 26 anos de Sabem, né? Sim. 26 anos. 26 anos. Imagina tudo que já não viu, né? Não passou, né, pela área da Vanessa.
Muito legal. Sempre na área de seguros, né? Uhum. Todos esses 26 anos, já ingressei na área de seguros da SABEMI. Fui passando por áreas distintas. Não começou na operação. Comecei na área de faturamento e área técnica, que se chamava na época. Até os nomes dos setores mudaram, né, Aham. com esse tempo. Sim. Mas sempre na área de seguros. Então, assim, é uma construção muito feita, liderada por ti, né? Essa evolução nos últimos, pelo menos, 26 anos. A companhia faz 52 em setembro agora de 25. Metade. Metade. Verdade. Metade, a Tava aqui. Vanessa estava aqui É verdade. com a gente. Pô, literalmente metade. Eu sou de Metade. humanas, né? Me dá um desconto. Exatamente metade. É verdade. E meninas, como que acontece essa questão no dia a dia? Assim, ó, a gente entrou um pouquinho, mas eu acho que essa sintonia ela é fundamental. E por acaso vocês já receberam feedbacks que mostrem na prática essa diferença? Porque a gente já falou em episódios passados aqui da nossa capacidade de customizar produtos, né? Então, esse é um atributo, é uma fortaleza da SABEMI, e nos procurem quando quiserem customizar um produto. Mas eu acho que um ponto importante é que, assim, quando a gente customiza, a gente faz algo diferente do que nos já é habitual. Então, quando cai um produto novo, customizado na área de operações ali, essa área tem que se virar nos 30 para Sim. aprender a lidar com isso, né? Como é que funciona isso, Vanessa? Quando chega um produto diferente do que a gente tem na prateleira, como que recebe pela área e como que isso se distribui? Porque tem uma porrada de áreas embaixo da tua área, né? É. Do teu guarda-chuva. Como é que funciona isso? Bom, vou agradecer também a oportunidade. Nem sempre a área de operações é lembrada nesses momentos, né? Muito se fala de venda, muito se fala de área comercial, mas a área de operações está por trás de tudo isso para conseguir fazer as entregas necessárias, né? Tá junto com a área comercial, Sim. na maioria das oportunidades. Mas sobre a questão de estar junto, né? Para esses momentos de entrega, quando chegam produtos novos, a gente precisa conseguir fazer que aquela operação que foi vendida ou que está em processo de venda com a área comercial, ela consiga ser efetiva. Né? A área de operações, ela precisa estudar a forma como essa cobrança vai acontecer, porque sem isso, no final, não vai acontecer o seguro de fato. Né? Existe uma série de processos relacionados com isso. A parte de comissão, que é muito importante, a remuneração desse corretor. Vai ter alguma diferenciação com relação a isso? Precisamos ter certeza que isso está acontecendo. Sim, porque é um produto diferente, né? Exatamente. Não, às vezes a gente, quando tá aprendendo, a gente gasta a energia de uma usina para acender uma lâmpada, né? Então, depois que aprende, vai fluir. Mas, sim, tem todo um contexto de como que é isso para este cenário em específico, né? E principalmente entender o que se quer com essa diferenciação. Esse produto novo, ele é novo por quê? O que a gente vai oferecer de diferente? A diferença vai estar na relação com o corretor, a diferença vai estar na entrega do sinistro, né? O seguro tem uma característica muito específica que a área comercial ele tem que vender uma promessa, ele não vende um produto. Justo. Ele vende algo que não é palpável, algo que vai acontecer em algum momento. Né? E a gente precisa, dentro da área de operações, garantir que isso vai ser entregue quando aconteça, de fato, um fato. Seja um fato, principalmente no seguro de pessoas, né? Em que muitas vezes a gente pensa tanto em cobertura de morte quanto coberturas que não são relacionadas com a morte, mas geralmente são fatos que o segurado não gostaria que estivesse acontecendo. Então a gente tem que conseguir trazer um pouquinho de tranquilidade nesses momentos também. Sim. Sem dúvida. Porque por fim, eu acho que o seguro de pessoas, quando a gente fala dessas entregas, é claro que quando a gente pensa o seguro em si, além da que você falou do sonho, né? Na verdade, é uma questão de amparo, assim, né? Quando a gente fala de seguro de pessoas, acaba sendo um amparo. Porque quando você tem um seguro de um bem, você repõe aquele bem, né? Agora, quando você fala, é uma dor ali, né? Aquela questão do... Ou a pessoa perdeu o emprego, quando a gente fala do perdão de renda, ele perdeu o emprego. Quando a gente fala de uma doença grave, um diagnóstico que você está ali para acolher. Quando você fala de uma incapacidade temporária, ele está afastado e precisa repor aquela receita. Então, por fim, quando a gente traz a questão da entrega no seguro de pessoas, ele realmente é um acolhimento, assim, é algo que, tá bom, aconteceu alguma coisa, eu tô ali, a seguradora tá ali para me respaldar. Então, é bem delicado, assim, né, Sem dúvida. essa questão. Mas eu fiquei pensando aqui numa situação que é quase reversa, assim, porque quando surge uma oportunidade que um corretor traz,
é recebido pela área comercial, que traz para dentro. Sim. Mas a área comercial, no fim do dia, e me corrija se eu estiver errado, mas ela ainda ela segue sendo uma interface entre o corretor. Vamos lá, o produto entrou em operação, Sim. tá rodando. E precisa fazer um ajuste aqui, alguma questão ali. A área comercial segue sendo uma interface do corretor com o backstage da empresa. Sim, Né? Passa muito, continua. né? Mas aqui, como a gente falou no episódio anterior, nós estamos sempre muito juntos, assim. Né? Porque, assim, inúmeras vezes o corretor liga direto para Vanessa. Ah, tem isso. Sim. Tem. Né? Então, assim, mas tal fulano falou comigo. Não, então, mas é porque ele estava fazendo... tem feito aquela implantação, a gente estava falando do modelo de faturamento que é diferente. Então, aqui é assim, né? Claro que... A gente não vai botar o número do telefone da da Saber, Vanessa, não vamos nem da Vanessa, tá, gente? Mas acontece porque como a área de produtos, a área de operações participa das implantações, principalmente de produtos que são customizados, né? Então, acaba que se envolve ainda mais no processo mesmo depois dele já implantado. Então, olha, o primeiro faturamento aconteceu, deu tudo certo, agora a gente vai pagar a comissão, é assim que paga, e isso é uma constante, né? Então, aqui realmente é diferente, porque dificilmente as seguradoras abrem a porta desse jeito, escancara, assim, sabe, pro parceiro. Dessa área mais backstage. Mais backstage, Até porque é muito sensível, porque realmente a Vanessa precisa segurar, né, assim, trazer o resultado da operação. Então, ó, tá bom, vai trazer essa receita, porque, claro, a gente já tá meio que com drive de receita com resultado. Mas, numa grande maioria, a área comercial quer trazer receita. Olha, eu trouxe negociação para a companhia. Né? E é sensível você conseguir dizer, assim, chegar à conclusão de que talvez aquela receita naquele formato não seja o ideal para a companhia e ter tato para falar isso. Claro, sem dúvida. Porque, teoricamente, ela não está na ponta. Eu posso ter esse tato, mas ela não está na ponta. Sem Então, dúvida. precisa ter esse cuidado. E seguro, no fim do dia, é risco, É né? risco. E quando tu traz uma potencial apólice para dentro de casa, um dos principais pontos é a análise de risco. Do risco. E essa análise, eventualmente, pode sofrer alterações quando ela for para a rua, né? Isso mesmo. Então, Isso mesmo. Então, a gente volta mais uma vez para relacionamento. Exato. Né? Só que daí, quando a gente fala em relacionamento, a gente diz que na Sabem esse relacionamento ele acontece muito com o executivo e de comercial, mas ele também tem acesso, eventualmente, Sim. quando ele tem Claro. a essas áreas mais normalmente blindadas, né? Exatamente. E que tipo, agora, não sei se pode falar, mas que tipo de problema que chega para resolver quando chega direto em ti? De tudo. conta. De pinico a bomba atômica. De tudo um pouco. Chega de problemas desde o funcionamento do sistema, porque a gente trabalha dentro da área de operações com a emissão do faturamento, com a cobrança, né, do estipulante ou do segurado, pessoa física. A gente trabalha com a entrega dos documentos relacionados, né, certificado de seguro e outros documentos relacionados a isso. Trabalha com a parte desde a precificação do seguro com o corretor, antes de chegar na pessoa física, né? A precificação do seguro está dentro da área de operações. Então, surge problemas de tudo que é tipo. Corretor questionando a questão do preço. A gente tendo que trabalhar por que nós não conseguimos chegar no preço do concorrente. Mas por que o nosso preço é diferente. Isso antes de começar a operação. Antes de começar a operação. Então, nós temos momentos de problemas antes de começar a operação, aquela discussão, o que está acontecendo, por que o nosso preço está mais caro, o que nós podemos fazer diferente para atingir o mesmo preço, ou o que a gente pode oferecer diferente para que aquele preço seja um preço adequado para o corretor. Nem sempre o preço menor é o melhor preço. Se a gente está oferecendo algo diferente, serviço, pode ter um preço diferente. Justo. E se a gente consegue mostrar para o corretor o valor disso, às vezes o preço não vai ser o mais importante. Então, essas discussões acontecem muito, né, Janaína? É bem tênue, por isso que eu falei que é bem tênue, a gente tem que ter muito tato, assim, porque por fim a gente quer trazer para esse parceiro, porque claro, nós pensamos com resultado, né, nós aqui como empresa. Ele quer atender o cliente dele, né? E não quer ter problema. Então, por fim, às vezes, a gente não consegue... a gente tem que transferir para ele, e a área de operações apoia, no quanto a gente quer que aquela operação seja perene, né? Porque não adianta nada a gente abrir a porteira, dar uma precificação lá embaixo e, por fim, né, em meses, a gente tem que tirar o risco daqui de dentro.
Então é bem, né, a gente tem que ter esse tato todo para trazer. E no momento que a gente consegue mostrar isso para ele e aí dá certa implantação dentro desse parâmetro, todo mundo sai ganhando, né? Porque a gente, em algumas situações, compartilha o resultado com ele, né? Sem Então, dúvida. E eu queria trazer um ponto aqui que eu acho que é um fator chave, assim, porque tem o preço, e eu acho que o preço ele é um fator importante para vencer a barreira da entrada Sim. dessa policy, mas do nosso lado, enquanto seguradora, é importante que esse risco se mantenha estável ou dentro do planejado. sim. E em contrapartida, para o corretor, é fundamental que ele, quando necessário, seja muito bem atendido. Sim. Né? Tem a sua expectativa de atendimento atendida, né? Então, como que a gente equilibra essas coisas todas? Porque são muitas variáveis. Sim. Eu estou falando de risco, eu estou falando de resultado, Sim. eu estou falando de satisfação desse corretor. E suponho eu que muitas vezes a gente olha para esse corretor como o potencial do que ele pode me trazer. E não necessariamente, claro que a apólice é fundamental, Sim. mas tem vezes em que a gente olha esse cara como uma oportunidade maior, né? De trazer outros negócios. Eu penso assim, beleza, vou ceder aqui neste negócio, porque eu acho que a gente tem outras coisas. Isso pode fazer com que a gente esteja melhor preparado para receber ele em outros aspectos. Traz o osso e depois o filé. Eu acho bom isso. Sim. Então a gente aceita o osso primeiro para depois trazer o Em filé. algumas situações, sim. Entendi. Bem subscrito, sim. Sim. Né? Por isso que a gente tem essa proximidade com a área de operações, né? Principalmente com a atuarial. E eu até contar uma situação que a gente... Quando a gente fala do acesso à Vanessa, assim, acontece em várias etapas, né? Então, desde da concepção do produto, que é a precificação, que é, né, a cargo da área atuarial, que fica com a Vanessa, a parte da implantação do contrato, que também fica com a Vanessa, né, a área de aceitação e a emissão da apólice, o faturamento, que precisa acontecer direitinho para que aquele cliente tenha acesso aos benefícios que ele tem no contrato, o pagamento da comissão, né? E o sinistro. Então, às vezes, assim, a gente teve uma situação recente de uma situação triste, né? Que aconteceu um fato que, infelizmente, vieram a óbito várias pessoas que acharam o telefone da Vanessa. Sim. Então, até nessa a área de sinistros tá a cargo da Vanessa. Vazaram o telefone da Vanessa. O WhatsApp da Vanessa começou a cair, boletim de ocorrência, certidão de óbito, fotos do evento. Dos segurados no hospital. Então, até a parte social, assim, ela teve que fazer, porque, por fim... Acolhimento de... Às vezes nem, né? Mas nosso modo de fazer, ele vai a esse ponto, assim, da companhia. Né? Então, é muito diferente do que está acontecendo com o mercado, de ser algo muito mais impessoal. Então, o mercado está como? Eu falei no outro episódio. Elas estão crescendo, as seguradoras estão se unificando, né, se unindo, e tratam tudo com atendimento de WhatsApp. Então, olha, entra lá num chatbot, tem lá uma chave de decisões. Não tem, então, aqui eu tenho o comercial, eu tenho o produto, eu tenho o atuarial, eu tenho a Vanessa, eu tenho acesso para esse corretor. É claro que não é em todo momento que ele vai ficar acionando todas as áreas, né? Claro. Mas principalmente em implantações importantes, né? Tombamentos de carteira, o acesso à área, essas áreas mais blindadas pelas outras seguradoras acontece aqui, né? A gente está fazendo uma implantação importante agora de operação de viagem, né? Acho que a gente vai... que o Zaparoli vai falar. Falaremos sobre isso. Mas todo mundo envolvido. Porque tem um impacto na empresa, né? Quando a gente fala de um negócio novo. É um negócio novo, é um negócio que traz uma volumetria que a gente precisa mapear junto com a área da Vanessa o modelo da operação mesmo, porque não pode travar, né? A gente não pode decepcionar esse parceiro. E tem acontecido, tem dado bom. Tem dado bom. E eu acho que um ponto que é importante, assim, e eu acho que eu até quero abordar isso com vocês, porque quando a gente fala sobre humanizar esse relacionamento, que é uma fortaleza nossa, a gente olha o humanizar também como inovar, né? Sim. Porque isso está se perdendo. Mas, por outro lado, tem uma parte de
Na verdade, é um inovar sem tecnologia, né? Sim. Mas quando a gente fala do ponto de vista de inovar com tecnologia, que é agregar automação, trazer inteligência artificial para dentro da operação, isso nos traz eficiência, Sim. isso nos poupa de riscos, Sim. né? Até de erros que eventualmente Uhum. aconteça. E a gente que está no dia a dia vê que esse é um movimento muito forte, né? Que já vem acontecendo há algum tempo, dessa transformação que está sendo agregada, que está sendo trazida para dentro, tanto da operação, Uhum. do comercial também. De que forma vocês vislumbram isso, os efeitos disso nos próximos, sei lá, 1, 2 anos dentro do nosso contexto, assim? Porque eu vejo na companhia ali, eu vejo na diretoria, existe uma expectativa muito alta sobre isso, Uhum. Sim. né? Do ponto de vista de ganho de eficiência e capacidade de escala também, né? Sim. Exatamente. Então, como que isso aterrissa para vocês no dia a dia de vocês e que expectativas que isso gera, né? Porque acho que tem um potencial bastante grande aí. Sim. Eu também comentei no outro episódio que a Sabem, ela tem um viés do alfaiate, né? Uhum, Só que o alfaiate, ele tem uma capacidade de entrega, certo? justo. Então, essa capacidade de entrega, ela não... Se eu não tenho um formato mais automatizado, mais manufaturado, de processos que tem essa agilidade, essa rapidez, eu não consigo expandir a minha operação. Então, ela serve, né? Eu digo que o nosso negócio ele tem que ser um híbrido, né? Entre, sim, a customização, atender demandas específicas, envolver as áreas para que essas entregas sejam feitas, mas essas entregas, elas têm que trazer volume, né? E eu preciso multiplicar isso para vários... Eu tenho que ampliar a minha distribuição. Então, tem que ser híbrido, tem que ter o alfaiate, mas também com a automação de processos, de ferramentas, que eu consiga também habilitar o dia a dia na ponta, sem ele precisar parar aqui uma equipe inteira, uma área inteira para trazer uma receita. Então, acho que a chave do o nosso negócio vai ser... a gente vai escalar nesse formato, né? Sim. Não perder essa essência da customização, né? E aí, claro, com esse amparo todo da área atuarial, seja na questão da precificação, seja na questão das entregas mesmo, mas também ter essa questão da escala para algo que faz sentido. Então, ter ferramentas cada vez mais próximas do corretor, de automação na ponta, que ele tenha essa facilidade de acessar, né? Então, eu não preciso acessar a funcionária da Vanessa para falar de comissão. Eu tenho lá um botão que eu aperto, eu já olho o meu extrato, já emito a nota e já mando. Porque o mercado hoje, ou ele tem essa automação, mas ele não tem o atendimento humanizado. Então, o que vai ser muito legal da nossa... né, o que eu vejo a Sabem daqui 2 anos é ter essas duas fortalezas, né? A questão ainda de ter o olho no olho, de ter a customização, a questão do alfaiate, mas também ter essa questão da automação com inteligência artificial, com coisas que trazem uma rapidez, uma eficiência de processo. Exatamente. Uhum. Vejo assim. E ali, Vanessa, praticamente teu andar, né? Sim. Praticamente isso, né? Ali onde vocês ficam literalmente tocando carvão nas caldeiras, limpando suor ali. Qual é a lenha nas máquinas? É bem isso, né? É uma frase bem falada dentro da companhia. Como é que é para vocês lidar com isso? Porque isso impacta positivamente, muitas vezes, na operação de vocês, mas tem uma rampagem aí de aprendizado, né? De lidar com isso. Como que isso é ali para vocês? Hoje, para atender os corretores, os negócios e os segurados, a gente vai tanto na automatização de diversos processos, a gente vai atender as operações mais básicas, mas o corretor, quando traz a maioria dos negócios dele, ele não tem um produto totalmente customizado em todas as operações. Sim, ele tem as coisas do dia a dia, que ele precisa dessa o arroz com velocidade. feijão. E que ele tem nas outras seguradoras com agilidade. Então, a Sabem precisa trabalhar com essa agilidade e essa questão de sistema na ponta, de ter a informação mais disponível, mais integrada. A gente não fala só a integração da área comercial com a área de operações. A integração tem que acontecer lá desde o segurado, o corretor e a seguradora como um todo. Então, nós temos toda essa questão dessa automação,
seja com inteligência artificial, com todas as ferramentas necessárias. E para esses negócios especiais, aí um fluxo um pouquinho diferente. Mas sempre baseado em ele começar com a customização, mas logo ele ser transformado em algo digital integrado, assim como os demais produtos. Que a gente ofereceu para um parceiro, a gente, automatizando, a gente consegue oferecer para os demais. Sim. Ele não começa com escala, mas ele pode ser escalado, ao menos que seja algo muito específico. Eu acho esse é um excelente ponto, esse. Ele nasceu da customização, mas ele vira um prateleira. Não, e ele resolve um problema e a gente consegue disponibilizar ele para que outros problemas semelhantes sejam... E ainda assim a gente pode adaptar esse produto de prateleira, né? A gente não precisa inventar a roda aí, né? E é o que acontece, É o que acontece no dia a dia, né? É o que acontece, por fim. Meninas, para a gente começar a encerrar, quero agradecer muito de novo a presença de vocês. É muito bom ter vocês aqui. Pessoas que vivem esse dia a dia e fazem a Sabem de fato acontecer. Quero proporcionar para vocês ali falar com o nosso corretor, dar tchau para o nosso corretor, convidar o nosso corretor para vir conversar, porque a gente está ansioso não só para fazer mais negócio com o corretor que já está aqui com a gente, mas também para conhecer novos corretores e escalar cada vez mais as nossas operações de uma forma como um todo, trazendo cada vez mais eficiência e fazendo o nome da Sabem estar cada vez mais em evidência aí, né? Sim. Bom, vou falar aqui, né? Essa câmera. Acho que aqui, em nome em nome da Vanessa, realmente conhecer a Sabem, acessar essas áreas que dificilmente as outras seguradoras permitem que eles acessem, né? É uma empresa que está aberta de ouvidos, de negócios, para que vocês, corretores, consigam trazer receitas perenes, né, para a rotina, para o dia a dia de vocês. Então, tem o cadastro, né? A gente precisa... Vamos botar o link do cadastro. A gente vai colocar o link do cadastro na descrição do vídeo. Né? Obrigada. Venham nos conhecer. Estamos de portas abertas. Eu também queria agradecer a oportunidade, né, convidar os corretores a participarem realmente desse movimento diferente que a Sabem faz, de integrar a área comercial com a área operacional. A área operacional está disponível para os corretores, porque o objetivo acaba sendo em comum. O objetivo da seguradora e o objetivo do corretor é expandir os negócios, é trazer novos negócios, mas que esse negócio tenha uma longevidade grande, seja sustentável para ambos, sustentável para o corretor, sustentável para a seguradora também, para a gente, no final, atender o cliente da melhor maneira possível, de maneira adequada e que isso perpetue por muitos anos de operação. Perfeito. É isso aí. Perfeito. Vanessa, se depender de mim, a área de operações não vai ser esquecida. Vou te convidar mais várias vezes, tá? Obrigado para ti que ficou com a gente até esse momento. E até o próximo episódio de Sabe que é Seguro, o podcast da Sabem Seguradora.